No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Assim foram estabelecidos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E o homem passou a viver em comunhão com Deus. Desde o princípio, o Deus eterno se revelou como aquele que deseja estar próximo daqueles que formou. Assim, no princípio da história, o Criador se fazia presente entre os homens, não como um Deus distante, mas como um pai que deseja estar entre os seus.
pois a história da humanidade não permaneceu como no princípio. Aquele que fora criado para viver na presença de Deus afastou-se do seu Criador. E desde então, o coração humano passou a carregar o peso da distância e da queda. Pois está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, a humanidade passou a viver distante daquele que a formou, necessitando novamente encontrar o caminho de volta. Desobedeceram a Deus, não quiseram mais ser bons amigos de Deus. Eles preferiam morrer, eles escolheram fazer o que era mal, o que era mal. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. Depois disso, a amizade do homem com Deus acabou. Adão e Eva se esconderam do Criador. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Nasceram os espinhos, a morte, a dor começaram. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, não quiseram mais ser bons amigos de Deus. Eles preferiram morrer, eles escolheram fazer o que era mal, o que era mal. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. E na plenitude dos tempos, Deus não permaneceu em silêncio. Aquele que desde o princípio desejava estar entre os seus, veio novamente ao encontro da humanidade. E caminhando entre os homens, o Filho de Deus falava com o seu povo e os ensinava muitas vezes por meio de parábolas. Pois através dessas ilustrações, o Senhor revelava os mistérios do reino de Deus e mostrava aos homens como o Pai se relaciona com aqueles que chama de filhos. E em certo dia caminhava Jesus com seus discípulos,
e muitos se reuniram ao seu redor para ouvir as suas palavras. Então, desejando instruí-los por meio de uma parábola, Jesus lhes disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. No coração daquele filho havia inquietação. O que possuía já não lhe parecia suficiente, e aquilo que antes era segurança começava a parecer limitação. Seus pensamentos já não estavam apenas na casa do pai. Seu olhar se voltava para além daqueles campos, para caminhos que ainda não conhecia. Assim como o homem um dia se afastou de Deus, aquele filho agora desejava afastar-se da casa do pai. E o pai, respeitando a decisão do filho, permitiu que ele seguisse o caminho que havia escolhido. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu. Naquele momento ele havia tomado uma decisão: viver longe da autoridade do pai e distante do lugar onde sempre fora cuidado. E muitas vezes é assim que o afastamento começa. Não com um grande gesto de rebeldia, mas com um coração que decide seguir sozinho. E então, Jesus continua a parábola dizendo: e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Longe da casa do pai, o filho encontrou aquilo que imaginava ser liberdade. Agora não havia conselhos a ouvir, nem limites a respeitar. E durante algum tempo, tudo parecia confirmar que a sua escolha havia sido correta. Aquela terra distante lhe oferecia aquilo que o seu coração desejava: prazer sem responsabilidade, companhia sem compromisso e alegria que não exigia permanência. E assim, dia após dia, aquilo que havia recebido de seu pai foi sendo consumido. Não em coisas duradouras, mas em momentos passageiros que prometiam satisfação e entregavam apenas vazio. E quando tudo aquilo que possuía finalmente se esgotou, a realidade começou a se revelar. E houve naquela terra uma grande fome. Aquilo que antes parecia abundante tornou-se escasso. E o que parecia apenas uma dificuldade passageira, logo se tornou uma realidade cada vez mais dura. E o filho que havia partido cercado de expectativas, agora começava a experimentar o peso das consequências de sua escolha. A fome começou a apertar. Os recursos haviam desaparecido. E o jovem que antes vivera cercado de companhias, agora caminhava sozinho pelas ruas daquela terra. Procurando auxílio, bateu a portas, tentando encontrar algum trabalho que lhe permitisse sobreviver. E pressionado pela fome e pela necessidade, ele se aproximou de um dos habitantes daquela região, na esperança de conseguir algum trabalho. E encontra um homem, o qual o mandou para os seus campos, para apacentar porcos. E naquele momento, sem alternativas e já enfraquecido pela fome, o filho aceitou o que jamais teria imaginado aceitar. Aquele que outrora possuía bens, companhias e abundância, agora trabalhava entre os animais, em uma terra que não era sua. E em um momento de grande desespero, até desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. A fome agora falava ainda mais alto do que qualquer orgulho. E naquele momento, a distância entre ele e a casa do pai parecia maior do que jamais havia sido. Não apenas pela terra que havia percorrido, mas pelas escolhas que havia feito. Agora restava apenas o silêncio, a fome e o peso das decisões que haviam conduzido até ali. E foi justamente naquele lugar de ruína, quando já não havia mais orgulho a defender, nem ilusões a sustentar, que algo começou a despertar em seu coração.
nos restos que comi. Lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do trono galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui rei, comprei deleites vãos, mas num vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, dos servos seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. E eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Mas havia uma realidade ainda mais profunda. Embora desejasse retornar, aquele jovem continuava marcado pelas consequências dos seus erros. Os caminhos que escolhera ainda deixavam seus vestígios, e a herança que desperdiçara já não podia ser restaurada por suas próprias forças. Por isso, não bastava ao homem apenas desejar voltar. Era necessário que alguém tomasse sobre si a culpa do pecador e pagasse o preço que ele jamais poderia pagar. Diante dessa realidade, toda a humanidade se necessitava de um Salvador. Alguém que pudesse trazer redenção, reconciliar o homem com Deus e abrir novamente o caminho de volta para a casa do Pai. E foi exatamente isso que Deus, em sua graça, decidiu fazer. Jamais houve um momento em que as coisas fugissem dos planos de Deus. E chegando o devido tempo, Ele, em sua misericórdia, realizou aquilo que havia prometido e anunciado por meio de profetas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Assim o Filho de Deus entrou nesse mundo. Aquele que estava com o Pai desde o princípio
veio habitar entre os homens. E por onde ele passava, a graça de Deus se manifestava. Os cegos passavam a ver. Os paralíticos se levantavam. Os mortos ressuscitavam. Glória a Deus. E os oprimidos encontravam libertação. Pois o Senhor havia sido enviado para cumprir aquilo que fora anunciado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Conte-me do momento que encontrou o que tanto desejava e buscava. Conte-me, conte-me do momento que encontrou o que tanto desejava e buscava. Conte-me. Esse homem é um mestre sem igual. Escuto os rumores eu falar que uma só palavra dele vai curar.
Mas aquele que veio ao mundo para salvar não foi recebido por todos. Aquele que curou enfermos, restaurou vidas e anunciou o reino de Deus, também foi rejeitado pelos homens. Pois assim como está escrito, veio para os seus, mas os seus não o receberam. As mãos que multiplicaram pães foram rejeitadas. Os pés que caminharam sobre as águas foram desprezados. Aquele que trouxe liberdade aos cativos aceitou a condenação pela nossa culpa. E assim, aquele que era justo foi entregue nas mãos de pecadores. Sobre seus ombros açoitados, os soldados lançaram uma viga de madeira bruta. Mas o que realmente o esmagava não era o peso da cruz. Ele carregava ali, em silêncio, a rebeldia de cada um de nós. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus persistiu no caminho da cruz, porque compreendia que o seu sacrifício era o único meio de reconciliar o homem com Deus. O trajeto tornava-se cada vez mais difícil, e o esgotamento de Jesus era visível a todos. Diante disso, os soldados obrigaram um homem que vinha do campo, Simão, de Cirene, a carregar a cruz. Aquele homem, um estrangeiro a Jerusalém, foi obrigado a dividir o fardo daquele que carregava os pecados do mundo. Simão carregava o peso do madeiro, mas Cristo continuava carregando o peso da nossa condenação. Ao chegarem ao alto do Monte Gólgota, o silêncio toma conta da multidão. Diante de Jesus, ergue-se o local do sacrifício. Naquele lugar, a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Sobre o madeiro, cumpre-se o que fora escrito. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Não há resistência, apenas entrega. Aquele que era a própria justiça, agora é condenado no lugar do pecador. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. E por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que a sua missão havia se terminado. Para cumprir as Escrituras, ele disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Então, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Por um momento a luz se apagou, a morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou, a escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, o meu pecado ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se
O peso do silêncio. A vida se esvaiu. O verbo calou-se. Cada gota de sangue que caía no solo seco do Calvário ecoava como um trovão na eternidade. Era o Criador submetido à criatura. Era a vida rendendo-se à morte. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia. O corpo de Jesus é retirado da cruz. José de Arimateia e Nicodemos envolvem o mestre em lençóis de linho e o levam a um túmulo novo, em um jardim próximo. A pedra é rolada, o acesso é fechado. 3 dias se passam. Em meio ao silêncio, o povo se perde em desesperança. Passado o sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. E o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele, porém, não está aqui, mas ressuscitou, conforme antes já havia dito. O Rei das Nações vive, o Cordeiro venceu. Aleluia. Glória a Deus. Por um momento o céu se acendeu, um brilho que rasgou o céu, atravessando a eternidade. Rei da vida
Jesus reina para sempre. Sua morte e ressurreição eram a prova de que a dívida que tínhamos foi paga. Ele precisou morrer para que o pecado não fosse mais um abismo entre nós e o Criador. E então, agora, o filho pode retornar à casa de seu pai. Ele não precisa mais carregar o peso da culpa dos seus erros, pois todas as nossas iniquidades o Cordeiro levou sobre si. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. O véu que nos separava já não mais existe. O próprio Cristo, através do seu sacrifício, fez com que ele se rompesse. Já não há mais condenação para o pecador. Por mais perdido e distante que você possa se encontrar, o Pai não apenas te espera. Ele corre ao seu encontro de braços abertos. Glória a Deus. Glória a Deus. Era uma vez eu dentro de casa, cansado do mesmo, e aconteceu bem dessa vez. Eu que saí, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, no mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que perdi, tentando me reencontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. E eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há um lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo, hoje sou solidão. Hoje sou solidão. Voltarei para casa, essa solução. Vou correr nessa direção. Eu cansei da odisseia movida. Soberba presunção. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se aterrar, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei como vou falar, nem sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era Outro, mas seu amor não mudou. me disse que Perdoou, há muito me esperou, se fez meu amigo. me matou.
quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que Mesmo que faltem forças e longe sem ti, um Pai de amor te encontra. vida nova, enfim.